Olá, meu querido, meu amigo, a paz do Senhor, que Deus abençoe nessa manhã, nessa tarde de hoje. Eu tenho uma palavra de Deus, está escrito no livro dos Hebreus, no livro de Hebreus, o capítulo 10 e versículo 37 e 38, que diz na palavra de Deus, que está escrito dessa maneira: porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. A Bíblia diz que ainda um pouco de tempo, porque o que há de vir virá. A Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Deus não retarda a sua promessa. Aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. E a Bíblia diz que depende de paciência, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Está escrito também no mesmo capítulo, no versículo 38, que o justo viverá da fé. E se o tal recuar, a Bíblia diz que a alma de Deus não tem prazer naquele que recua, naquele que desiste, naquele que joga a toalha, aquele que joga tudo pela janela. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma dele, porque o justo viverá da fé. A salvação é pela fé, o milagre é pela fé, tudo é pela fé. Então, aquele que recua, aquele que desiste, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma dele. Tem que crer, tem que acreditar até o fim. Tem que acreditar. Não se desespere, não desanime, porque é pela fé. Deus, Ele só age por fé. Ele só age por fé. Tem que crer na palavra de Deus, porque a gente nunca vimos Deus. Como é que a gente conhece a Deus? É através da fé e da sua palavra. Quando a gente acredita, ouve a palavra de Deus e deixa entrar nos nossos corações, está entrando, deixando entrar o próprio Deus nas nossas vidas. E a fé é dom de Deus, é Deus que gera a fé no nosso coração. Então, está escrito assim, está escrito: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a alma de Deus não tem prazer na vida dele. Deus não tem prazer naquele que desiste. Porque aquele que colocou a mão no arado não pode mais voltar para trás. Aquele a quem Deus chamou, aquele a quem Deus alistrou, não pode mais voltar para trás. Ele tem que continuar até o fim, olhando para o alvo que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E no versículo 39 está escrito, no versículo 39, nós, porém, não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daqueles que crê para a salvação, para a salvação da alma. A Bíblia diz no versículo 39 que a gente não somos daqueles que se retiram. A gente não somos daquele que se retira para a perdição. Nós não somos daqueles que desistem, que se retira para a perdição. Nós somos daqueles que acreditam até o fim, porque a salvação é assim. Tem que acreditar e perseverar até o fim. Tem que aceitar Jesus como seu Salvador e continuar na caminhada com Deus, com a mão no arado. Porque a palavra de Deus diz que nós não somos daquele que se retira para a perdição.
aquele que desiste, que joga a toalha, aquele que abandona, que não quer mais. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na vida dele, na alma dele. Aquele que desiste, aquele que se retira. A Bíblia diz que nós não somos daquele que se retira para a perdição, mas nós somos daquele que perseveramos, que caminhamos, que prosseguimos em frente, olhando para o alvo, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, não olhando para o nosso semelhante, porque a salvação é individual. A Bíblia diz que todo joelho confessará, todo joelho se dobrará diante de Deus, e toda língua confessará a Deus que Ele é o Senhor. A salvação é individual. O pai não salva o seu filho, o filho não salva o seu pai, nem a sua mãe, irmão não salva a irmão. Ninguém chega até os céus nos ombros nem nas costas de ninguém. Cada um tem que fazer o seu próprio caminho. Cada um tem que fazer a sua própria vereda. Então a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. Romanos 14. Está escrito no livro de Romanos. Se não foge a memória, é 14 o capítulo, e versículo 11 e 12. Que diz que todo joelho se dobrará diante de Deus e confessará a Deus tudo o que praticou. Porque a gente não somos como animais domésticos ou qualquer outro animal que a gente cria, que ele fica caduco, e quando ele morre a gente pega pelo pé, dependendo do porte, e joga num terreno baldio, e para ele acabou. Ali as aves dos céus estraga, devora e acabou. Mas para mim e para você não. Nós viemos de Deus e temos que voltar para Deus. Nós somos feitos pelas mãos, constituídos pelas mãos de Deus. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem de semelhança. Nós somos semelhança de Deus. Nós viemos de Deus e temos que voltar para Deus. Mas um dia nós se distanciamos de Deus por causa de Adão. Todos pecamos, todos pecaram e distanciados ficamos da glória de Deus. Então veio Jesus para nos conectar, para nos levar de volta a Deus. Através da sua morte e ressurreição, através do seu sangue, Ele nos comprou. A Bíblia diz que agora nós somos nação santa, povo adquirido, sacerdote real, pelo aquele que nos chamou para anunciar as suas obras, para servir a Deus. Somos nação santa, povo separado, alistado, comprado, redimido pelo sangue de Jesus. Então todo mundo agora precisa se voltar para Deus. E a Bíblia diz que todos nós temos de confessar a Deus. Todo ser humano se dobrará todo o joelho diante de Deus e confessará tudo o que praticou. Não fica nada esquecido diante de Deus. A Bíblia diz que Deus tem um memorial, tem um livro e outros livros, que este é o livro das obras. Está escrito tudo quanto a gente fez, tudo quanto a gente praticou no memorial de Deus. Está escrito no livro de Malaquias. Não pense que Deus se esquece do que a gente fez, do que a gente praticou. Que seja de bom, que seja de mal, tudo está escrito. E nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Mas para aquele que aceitou Jesus Cristo e anda na fé e na palavra, a Bíblia diz, Jesus disse, vós já foi julgado pela minha palavra. Então aquele que aceitou Jesus e anda de acordo com a palavra de Deus, já foi julgado pela palavra de Deus. Então no dia do juízo, todo mundo tem que prestar conta a Deus do que praticou. A Bíblia diz que vai ficar duas classes de gente, os bodes e as ovelhas. Aqueles que vão ser considerados bodes. Os bodes são aqueles que não quiseram nada com Deus, aqueles que andaram uma vida desregrada, que pintaram e que bordaram, que fizeram o que era mal aos olhos de Deus, são considerados como bodes. E as ovelhas vão ficar ao lado direito. Jesus disse, vinde a mim, bendito de meu Pai,
que possuí por herança desde a fundação do século. E a Bíblia diz que Deus vai se virar para os bodes, para o outro lado, e vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo, que é o inferno, que está preparado para o diabo e seus anjos, porque não andaram uma vida com Deus, andaram uma vida desregrada, andaram fazendo e praticando o que não devia, e que Deus não se agradou, e que não se agradou, e que não se arrependeram dos seus pecados, e que nasceram, cresceram, viveram, morreram na prática do pecado, não se arrependeram, não confessaram os seus pecados, não abandonaram os seus pecados. Por isso, vão ser julgados segundo as suas obras, porque Jesus Cristo veio para salvar, para libertar, deu a sua vida por mim e por você, por toda a humanidade, e esse povo rejeitaram, não fizeram caso da palavra, do evangelho, do sacrifício que Jesus fez por nós. Então, vão ter uma surpresa muito grande. A Bíblia diz no livro de Daniel 12, versículo 2, que desde muito tempo, aquelas pessoas que já morreram, que a terra já destruiu, que não existe mais nem vestígio, a Bíblia diz que um dia vai ter que ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a perdição, para desprezo eterno. A Bíblia diz que muitos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para suas próprias vergonhas e desprezo eterno, porque morreram sem aceitar Jesus Cristo, morreram sem se arrepender dos seus pecados, morreram na prática dos seus pecados, morreram fazendo o que era mal aos olhos de Deus, e dizendo que era de Deus, que eu também sou de Deus, eu já nasci com Deus, e naquela coisa eu também amo a Deus, eu gosto da palavra de Deus, mas não se arrependeram dos seus pecados. A Bíblia diz que lá no livro de Deuteronômio, lá no livro de Provérbios 28:13, que aquele que se esconde os seus pecados nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tem que confessar os seus pecados, tem que abandonar, tem que deixar para poder receber a misericórdia de Deus, para poder receber o perdão de Deus. Tem que confessar, tem que deixar, porque se não confessar, não deixar, não recebe a misericórdia de Deus, e nem muito menos vai chegar a Deus, porque ele escondeu o seu pecado, ele guardou debaixo do tapete. A sujeira não se deve colocar debaixo do tapete. A sujeira tem que tirar debaixo do tapete, tem que jogar fora. A sujeira da nossa alma, a sujeira do nosso coração, do nosso pensamento, do corpo, da alma e do espírito, tem que ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Tem que confessar o seu pecado, abandonar e deixar a prática do pecado e andar na verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade salva, a verdade liberta. É o próprio Deus a verdade. Então todo joelho se dobrará diante de Deus. Não ficará esquecido. Não vai passar desapercebido naquele dia. No dia do juízo, muita gente vai ter surpresa. Porque disse: eu também gosto de Deus, eu também vou à igreja, eu até oro, eu até canto, eu também dou esmola, eu também faço caridade. Mas a Bíblia diz que a salvação não é só pelas obras, a salvação é pela fé e pelas obras. Salvação é pela fé, não somente pela fé para que ninguém venha se gloriar. Não, eu sou salvo porque eu fiz mais, eu sou salvo porque eu fiz isso, eu dei esmola, eu fiz caridade, eu fiz isso, eu fui uma pessoa muito bondoso. Eu fui uma pessoa muito caridoso, mas se não aceitar Jesus como Salvador, não confessar os seus pecados, não for lavado com o sangue de Jesus, não passar pelo novo nascimento, não pode entrar no reino dos céus. Tem que passar pelo novo nascimento, nascer da água e do Espírito, para poder se encontrar com Deus, ser participante das moradas celestiais, viver uma vida de descanso com Deus, morar nos céus. Que Deus abençoe e te guarde. Fica aí essa mensagem para uma reflexão, em nome de Jesus.